The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ah, eu queria saber o que vocês estão vendo da minha tela. Eu estou vendo o seu browser, Marcelo. Meu browser? Tá, então eu tenho que trocar qual é a tela aqui. Eu sempre me atrapalho em escolher qual tela que eu vou apresentar. Deixa eu ver aqui. Ele vai automático em uma tela. Eu queria saber como é que eu posso escolher qual tela que vai. Normalmente, Aqui, ó, Marcelo... achei. Achou? Agora está aparecendo, imagino... Isso. O PDF, né, da apresentação. Isso. Então tá bom. Vamos começar então? Beleza. Boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais um webinar organizado pela ASHRAE, junto com o IBEPSA Brasil. Eu sou Marcelo, eu sou um dos membros do Student Branch da ASHRAE de Florianópolis e vou apresentar para vocês hoje o webinar. Então, antes de começar a apresentação, eu vou brevemente apresentar para vocês o que é a ASHRAE e depois o professor Alberto vai falar um pouco sobre a IBEPSA Brasil e depois a gente já começa o webinar, ok? Então tá bom. Apresentação, a pergunta é como a ASHRAE pode contribuir na minha vida profissional? A ASHRAE é a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. É uma organização que surgiu já há mais de 100 anos nos Estados Unidos, tem mais de 57 mil membros em 130 países, e não só de engenheiros, mas também arquitetos e instaladores. E é uma sociedade global que promove bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para o ambiente construído. Então, como é que a ASHRAE faz isso? Né? Quais são as atividades principais? Através do financiamento de projetos de estudo e pesquisa, qualifica graduandos para o mercado de trabalho, emite certificações reconhecidas e exigidas por projetistas, promove aí desafios na área da engenharia, né? E desenvolve padrões técnicos relacionados a ar-condicionado e qualidade do ar, etc., que inclusive é uma coisa que a gente usa bastante até no laboratório, no LabE, como padrão para o desempenho térmico e energético de edificações. Né? Então, a ASHRAE tem os Student Branches, que são braços estudantis, que são grupos que organizam seminários como esse, cursos, palestras, também que podem contribuir na nossa vida, porque a gente tem essa formação de lideranças, preparação para o mercado de trabalho, e também a gente acaba ganhando networking, que a gente acaba conhecendo outros profissionais da área, outros estudantes, e também pessoas da indústria, né, que também tem um contato bem forte com a ASHRAE. Por exemplo, a gente tem diversos patrocinadores, né? E esses são os patrocinadores atuais da ASHRAE, que são a maioria aí relacionado à indústria do ar-condicionado, né? Como seria de esperar. E daí, além disso, o membro da ASHRAE recebe revistas, né, da ASHRAE, tem eventos exclusivos, tem descontos nos handbooks, que os handbooks são esses padrões aí, que são muito utilizados na área principalmente do projeto de ar-condicionado, né? E participa aí dos grupos de discussões. Tem eventos como, por exemplo, há um tempo atrás a gente foi fazer uma visita técnica no prédio da Softplan para entender como é que funciona o sistema de ar-condicionado lá do prédio, que é bem interessante. Então a gente tem esse tipo de atividade, né? Então, a maior vantagem, no caso do Student Branch, é o desconto para participar em relação a um membro, digamos, que já é profissional, né? Que tem um preço de 90% de desconto, que são $25 por ano. Então,
Se quem aí for estudante tiver interesse nessa área e quiser conhecer melhor, é uma boa oportunidade. O nosso Student Branch até ganhou premiações aí ano passado, de melhor Student Branch Advisor, no caso era a professora Ana Paula, e a gente também, basicamente por esse tipo de atividade que a gente vem fazendo, né, junto com o IBEPS e tal, tentar se manter ativo. Então, se quem tiver interesse, é bem simples, tem o site asher.org/join, e daí, na hora de escolher ali qual que é a sua seção, né, o membership é em Student e Federal University of Santa Catarina, e o chapter é South Brasil. Então, é bem simples de se inscrever. E isso aí, obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Alberto, que vai falar brevemente sobre o IBEPSA Brasil para vocês. Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença. Como falou o Marcelo, meu nome é Alberto Fernandes, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP e faço parte da diretoria, da atual diretoria do IBEPSA. Você está vendo a minha tela aí, Marcelo? Sim. Beleza, obrigado. Hoje eu queria falar, Marcelo, esse evento que está sendo apresentado hoje, ele vem sendo uma parceria com a IBEPSA e o chapter da ASH de Florianópolis desde o ano passado. A gente tem feito diversos webinars, pelo menos um por mês, sobre algum assunto relacionado com a área de simulação de edificações, tá? Já fica aí o convite, quem quiser depois ver os outros webinars que nós desenvolvemos e apresentamos no ano passado e até o momento desse ano, está lá no site da IBEPSA, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E o que é a IBEPSA, né? Ela é uma associação internacional sem fins lucrativos voltada para desenvolvimento de conhecimento junto a pesquisadores, desenvolvedores profissionais na área de simulação de edificações, tá? Nós temos mais ou menos 4 membros aí espalhados pelo mundo em 32 filiais regionais. E a gente tem como objetivo, né, como atividades, desde conferências, realizar conferências, workshops, webinars, como esses que estão vendo, tem algumas publicações, tem o newsletter da IBEPSA, a IBEPSA News. Cada 2 anos, na conferência da IBEPSA, a gente tem uma competição entre estudantes de modelagem de edifícios, alguns projetos voltados para a área de avaliação e simulação, e as publicações, né, que são desde o Journal of Building Performance Simulation e também alguns livros endossados aí pela IBEPSA voltados para essa área de simulação. Então, quem quer um pouco mais de informação, vocês estão vendo aí o site da IBEPSA Internacional, certo? Como eu falei, cada 2 anos nós temos uma conferência que tenta reunir a maioria dos profissionais, a grande maioria dos profissionais que está envolvido nessa parte de simulação. E cada ano a tentativa é fazer um continente. Então, tivemos no ano passado, sobre 2021, em Bruges, na Bélgica, e em 2023 já estão abertas as inscrições para envio de artigos, publicações para a próxima evento que vai ser em Xangai, em 2023. Tá? Então, estão todos convidados a participar. É um momento muito interessante, onde que conversa, se respira, simulação e avaliação de edifícios. Aqui estão as filiais de vários países, aqui então, que congregam a IBEPSA Internacional, e no momento, aqui na diretoria de 2022-2024, nós estamos com a presidente, a professora Ana Paula Mello, vice-presidente, o professor Roberto Lamberts, como secretário, o Anderson Lete, tesoureiro, o professor Martim Gabriel, e eu, Alberto Fernandes, a Joyce Carlos, o Davi Dweck, o Eduardo Braga, estamos ainda na diretoria, membros aí do conselho diretor, tá certo? No caso do Brasil, nós temos em torno de 200 membros, tá? A gente não tem cobrança de mensalidade, anuidade, nem nada disso, tá certo? E quem quiser se interessar em se juntar a nós aí para desenvolver aí o setor de simulação de edificações, discutir assuntos, participar aí da nossa associação, está aí o nosso Google Groups, que você pode entrar em contato para poder falar um pouquinho sobre esses assuntos todos.
Tá? Só aproveitando, fazendo aí já uma propaganda para os próximos webinars deste ano, vão ter mais dois. Um de sistemas de água gelada e sua simulação, no dia 8 de setembro, e o outro sistema de VRF e sua simulação no dia 6 de outubro, ambos ministrados pelo Anderson Leck, às 19 horas. Tá certo? Então, já ficam convidados aí para poder prestigiar e te ver um pouquinho desses conselhos todos voltados para a simulação. Também para esse seminário, para todos os seminários que a gente faz, tá, pessoal? A gente encaminha depois para os participantes um formulário de avaliação, que é importante para a gente entender como é que foi o seminário, se foi bom, o conteúdo, e colher sugestões de vocês para próximos temas, para que a gente possa sempre estar evoluindo e fornecendo temas que sejam de interesse da comunidade que está voltada para essa questão de simulação, tá, gente? Eu me despeço aqui, agradeço aí pela atenção, vou ficar aqui para acompanhar aqui o seminário que vai ser do Marcelo, mas eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa, para aqui no e-mail, fiquem à vontade para poder entrar em contato. Será um prazer poder ajudá-los, tá bom? Então, deixa eu só sair daqui. Eu vou parar a minha tela. Marcelo? Opa, já peguei aqui de novo. Começar? Tá certo, obrigado. Então, eu aproveito agora, né, formalmente agradecer aqui a oportunidade e a disponibilidade do Marcelo de poder apresentar o tema de simulação, né, de administração natural, voltado aí para a NBR 15575. Marcelo é doutorando na Federal de Santa Catarina e tem desenvolvido vários trabalhos voltados para essa área de simulação e análise térmica de edificações. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Fica à vontade. Eu vou só desligar minha câmera e o microfone para não te atrapalhar. E depois de terminar, a gente volta para a parte de perguntas aí do webinar, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Roberto Hernandes. Espero que todo mundo esteja aí me ouvindo bem, vendo bem a tela. Qualquer coisa é só me avisar. Como o professor falou, no final a gente vai ter uma sessão de perguntas, então eu planejo demorar mais ou menos uma meia hora aqui na apresentação. Mas se alguém tiver alguma pergunta já ao longo da apresentação, dá para mandar ali no chat ou na sessão de perguntas. E no final a gente vai responder as perguntas, ok? Então, hoje eu vou falar para vocês o que é, né, a ventilação natural brevemente, né? Como é considerada na NBR 15575 e como é que a gente faz essa modelagem do Energy Plus. Então, primeiramente, o que é a ventilação natural? Ela ocorre quando existem diferenças de pressões geradas ou pelo vento ou até por uma força de empuxo, que agem em uma ou mais aberturas da envoltória da edificação. É uma coisa bem básica essa explicação, mas é fundamental essa noção para entender como que vai ser modelado depois a ventilação natural no Energy Plus, né? E como é que é considerado na NBR? Na parte de desempenho térmico da NBR 15575, quando é feita a simulação pode ser feita para um nível de desempenho mínimo ou um nível intermediário superior. Quando se usa o nível intermediário superior, se calcula também a carga térmica de ar-condicionado. Se for apenas o mínimo, dá para ficar só na parte da ventilação natural. E daí, quando se modela uma edificação com ventilação natural, os resultados são os resultados de temperatura operativa dentro dos ambientes de permanência prolongada, e a partir dessas temperaturas se calcula o PHFT, que é o percentual de horas dentro da faixa de temperatura, que para a maioria dos climas é entre 18 e 26, mas em climas mais quentes pode ser abaixo de 28 ou 30 graus. E além disso, também é calculado as temperaturas máximas e mínimas ao longo de todo o ano, né? Dentro desses APPs, desses ambientes de permanência prolongada, e sempre um período só quando há ocupação, né? Só em momentos que há ocupação. Em breve, assim, já vai ficar mais claro quando a gente for vendo a modelagem. Então, basicamente, a ventilação natural, a gente modela ali a diferença principal do ar-condicionado, né? Além, é claro, dos objetos do Ideal Loads, que são os objetos que calculam carga térmica do Energy Plus,
é que na ventilação natural a gente tem as janelas que abrem e fecham, de acordo com as diferenças de temperatura do ar interno e externo, enquanto no ar-condicionado as portas e janelas são sempre consideradas fechadas. E o que eu vou mostrar para vocês é basicamente essa parte da ventilação natural e também de como se modela essa questão de abrir e fechar janelas. Então, eu vou mostrar para vocês como se modela no Energy Plus. O Energy Plus é uma ferramenta que é super usada aí na nossa área. Ela é também uma ferramenta que roda por trás de outros softwares muito utilizados como Design Builder. Então, quem tiver interesse, né, em baixar, é bem fácil, energyplus.net. E quem já usa ou que vai começar a usar, a minha principal dica é que sempre que tiver dúvida, olhar o Input Output Reference e o Engineering Reference, que são documentos que são como manuais, né? O Input Output é mais explicando como funcionam mesmo os objetos que a gente usa para modelar, e o Engineering Reference explica qual foi a consideração por trás do algoritmo, né? Qual foram qual é o contexto da física por trás. E esse link aqui é um link que tem esses arquivos online. Eu normalmente acesso eles diretamente online por esse site da Big Letter Software. E o arquivo que a gente usa como base ali no Lab é um arquivo de uma residência unifamiliar, no modelo de referência. E também eu acho que para quem quer entender, a melhor coisa a se fazer é entrar no site do LabE e na seção da desenvolvimento da NBR 15575 e baixar essa casinha, porque essa casinha está com o modelo referência base e a partir dali dá para começar a desenvolver os outros modelos, né? Mudar a geometria, mudar algum material, alguma coisa específica do seu modelo. Então, vamos ao que interessa, a modelagem da ventilação natural para simulação, né? Então, o Energy Plus funciona com objetos que são modelos do Airflow Network. E como o nome mesmo diz, é uma rede, né, de fluxo de ar. E essa rede é mais ou menos análoga a um circuito elétrico, né, onde há diferenças de potenciais e resistências. Então, então, se a gente tem uma edificação genérica, para cada ambiente dessa edificação, né, para cada zona térmica, é atribuído um nó, e esses nós têm pressões atribuídas a eles, assim como pressões atribuídas a nós externos, às aberturas, e, de acordo com as diferenças de pressão, considera-se que o ar passa de uma zona térmica para outra, ou de dentro para fora, de fora para dentro, né? E, claro, na hora que o ar passa de uma zona para outra, existe uma resistência atribuída às aberturas, né? Que podem ser janelas ou portas. E daí, por isso a gente precisa modelar esses nós, essas aberturas, e é basicamente digamos, o esqueleto da modelagem da ventilação natural no Energy Plus, né? Então, ele considera a velocidade e direção do vento a partir do arquivo climático, ele considera daí coeficiente de pressão na fachada da edificação, para, de acordo com a direção do vento na edificação, considerar como as pressões se distribuem na fachada da edificação, e daí também considera coeficiente de descarga nas aberturas, que, claro, o fluxo de ar vai depender da área da abertura, mas também, dependendo do tipo de abertura, pode ter diferentes coeficientes de descarga, né? Então, primeiramente, vamos mostrar aí como é que se modela essas zonas térmicas e essas aberturas, né? Então, o objeto da zona térmica, no caso das zonas do Airflow Network, né? É muito parecido com um objeto, para quem já modela a geometria no Energy Plus, que é Zone. Então, é um objeto chamado Zone, só que é dentro dos objetos do Airflow Network. Então, o Airflow Network Multizone Zone. E nesse objeto, primeiro, coloca o nome da zona térmica que já foi feita na modelagem da geometria, né? Determina qual é o critério de controle das janelas, que no caso
a NBR 15575 define que é a temperatura. Daí, coloca o schedule, que é um outro objeto do Energy Plus, que é o que determina qual que é essa temperatura e em que momentos que ela é considerada. E também considera o schedule de ocupação, né? Um outro objeto do Energy Plus, que também é um schedule, que define se tem gente ou não naquela zona para poder fazer a operação das aberturas, né? Das janelas ou portas. Então, o objeto de schedule, no caso, é um objeto do schedule compact. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem que o schedule da temperatura, ele é um schedule que é para todos os dias, né, até a meia-noite, é 19 graus, porque, de acordo com a NBR 15575, esse é o critério que se usa para sempre tentar trazer a temperatura o mais próximo possível dos 19 graus para deixar o mais fresquinho o ambiente, sem que fique, né, frio a ponto de não fazer sentido, digamos. E também tem o schedule de ocupação, que daí para todos os dias é ocupação até às 8 horas da manhã, depois até às 10 não tem ocupação, esse no caso dos dormitórios, né? E depois a partir das 10 tem ocupação. Se fosse na sala seria diferente, que são os dois ambientes que tem os ambientes de permanência prolongada, né? Onde a gente vai considerar que tem essa ocupação para poder operar as janelas. E daí, depois que a gente determina para cada uma das zonas ali, né, que podem ser os dormitórios, as salas, mas também os ambientes de permanência transitória, nos APTs, ou seja, qualquer zona térmica que tenha sido modelada que vai se considerar que passa também o fluxo ali da ventilação natural, deve ser colocada naqueles objetos da zona. E depois a gente tem também que colocar para cada uma das superfícies. Então, essas superfícies são feitas naqueles objetos da geometria do fenestration, né, detail, e esses objetos a gente modela janelas e portas. Então, para cada um deles, a gente tem que definir primeiro aqui no surface name, a gente coloca o nome desse objeto que a gente já fez na geometria. Define o que tipo de componente é. No caso, eu criei um componente para a janela e um componente para a porta, que eu vou mostrar para depois como é que se modela. Daí tem esse campo Ventilation Control Mode, que eu posso colocar simplesmente Zone Level, que significa obedece o que já foi definido na zona. Então, se essa superfície está naquela zona do dormitório 1, eu já coloquei ali antes que é pela temperatura, então aqui eu posso botar só Zone Level. Mas no caso da porta, a norma determina que a porta da ventilação lateral sempre tem que estar aberta. Então, eu coloco aqui Constant. Se eu tivesse botado Zone Level, ela ia funcionar igual a janela de abrir e fechar para buscar esses 19 graus. Mas se eu botar constante, ela vai estar sempre aberta, considerado, né? Então, aqui é o objeto do geometria da janela. Aqui é o objeto que define que tipo de abertura, né, que vai ser feito no Component Detailed Opening, que eu vou mostrar para vocês em seguida. E aqui, além do Zone Level e do Constant, também pode ser considerado sempre fechado, né? No caso, por exemplo, da porta do banheiro ou a porta da frente, é sempre fechado, então existe a opção do campo No Vent. Então aqui eu coloquei nessa tela as diferentes possibilidades, né? Então a janela do dormitório seria Zone Level, a porta seria Constant. Se fosse uma porta da frente, seria No Vent. Se fosse a porta dos fundos, ou até uma porta da varanda, pode ser considerado na NBR uma porta que é aberta para ajudar na ventilação. Então, eu posso botar Zone Level. A porta do banheiro sempre fechada, mas a janela do banheiro é sempre aberta. Então, é constant. E a janela da cozinha, por ser um APT, ela tem que ser considerada sempre fechada. É uma definição da norma. E isso é resumido nesse slide aqui, o que eu falei. Então, a parte dos APTs estarem sempre fechados, a janela do banheiro é sempre aberta. E aqui eu vou explicar melhor o que eu estava falando sobre a parte da temperatura C19, porque o Energy Plus ele funciona, né, com um time steps, então a gente tem esse arquivo climático para cada hora do ano, então são 8.760 horas,
diz qual é a temperatura e velocidade de vento, direção, etc., radiação. E para cada time step, que pode ser até sobre horário, ele vai ver como é que estão todas as condições térmicas, né, e vai olhar a temperatura do ar dentro daquela zona térmica que está sendo avaliada e a temperatura do ar externo. Se o ambiente estiver ocupado, ele vai considerar que pode abrir a janela. Então, se a temperatura no ambiente for interna do app for maior que 19 graus, ele vai abrir a janela, mas também tem que estar com a temperatura do ambiente interno superior à do externo, porque se tiver a temperatura mais quente fora do que dentro, a janela fica fechada. E, então, basicamente, ele é a gente diz que é um usuário frenético, né? A gente que vai estar sempre comparando a temperatura interna e externa para ficar no ideal e sempre para chegar ao mais próximo de 19, sem baixar disso, mas a gente não tem como modelar uma ocupação real, porque é muito diferente a modo de operação de pessoa para pessoa, então a gente é obrigado a assumir alguma coisa. Então é isso que se assume. As portas internas com a seção do banheiro ficam sempre abertas. Uma porta para a varanda, ou que não seja de acesso principal, pode ter essas condições também. Pode ser consideradas como auxiliares da ventilação, né? E as demais portas externas são sempre fechadas. Então, eu vou falar um pouco agora que eu tinha comentado da velocidade do vento. Como eu já falei, ela está no arquivo climático, né? Então eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, um arquivo climático genérico, vai ter um vento que vai ter muito mais uma frequência sudoeste e vai ter diferentes velocidades ao longo do ano. Então, isso vai ser o que vai a força motriz, digamos, da ventilação natural no arquivo, né? Só que a velocidade do vento ela não é utilizada diretamente no arquivo climático, porque a gente sabe que existe um perfil da velocidade do vento de acordo com a altura, né? O arquivo climático considera que a velocidade do vento foi medida a 10 metros. Então, de acordo com o tipo de terreno e a altura, essa velocidade vai ser maior ou menor. Basicamente, quanto mais alto, maior a velocidade, quanto mais perto do chão, menor a velocidade. Né? E daí, o que vai definir esse perfil do terreno é um dos objetos que é mais básicos do Energy Plus, que sempre tem que ter, que é o building. E daí no building tem um campo que é terreno, né? Terrain. E daí vai ter ali a pessoa coloca se é subúrbio, se é country, city, ocean, urban. E de acordo com o campo aqui, existe uma tabela que está que inclusive vem do handbook da ASHRAE, né? Que é o que define como vai ser calculado a velocidade do vento a partir da altura. Essa tabela também tem se eu não me engano, é no Engineering Reference. Então, essas coisas são interessantes a gente ver, né? Saber de onde vem. Então, se a gente tem acesso a essas documentações, a gente consegue entender o porquê das coisas. E daí, na hora que esse vento é considerado, atingindo a edificação, a gente depende da geometria da edificação, né? Porque a gente imagina que tem um vento aqui, a gente tem até um exemplo de uma curva, né? Que eu estava comentando de velocidade do vento, atingindo uma edificação num determinado ângulo, e provavelmente as fachadas que estão recebendo vento de frente vão ser, né, no barra-vento, vão ter pressões positivas, e as fachadas que não estiverem recebendo vento de frente, a solta-vento, vão estar com pressões negativas. E o que determina isso é essa distribuição de pressão, ou seja, esses coeficientes de pressão, são... Bom, é bem complicado isso, né? Não é tão simples, mas existem modelos simplificados do próprio Energy Plus, que a pessoa vai determinar se o edifício é low-rise ou high-rise, e dependendo do tipo de edifício, vai utilizar diferentes modelos, que também são algoritmos, digamos, são cálculos que vêm também da ASHRAE, né? Para determinar essa distribuição de pressão. Então, mas se a pessoa quiser, a pessoa pode usar algum tipo de ferramenta, tipo um Computer Fluid Dynamics, né, um CFD, e de alguma maneira
estudar a distribuição, ou até túneis de vento, e saber exatamente como é que varia as distribuições na fachada do edifício de acordo com as direções do vento, né? Só que isso é muito mais difícil, é mais custoso, tanto computacionalmente, ou se for fazer um túnel de vento mesmo, tem que ter maquete, tem que ter sensores, então é aceitável utilizar esse modelo pronto do Energy Plus, né? E daí, esses objetos, eles estão dentro quer dizer, essas definições estão dentro de um objeto que é meio que o principal ali do Airflow Network, que é o Airflow Network Simulation Control, que nele se estabelece um nome qualquer para ventilação natural, que na verdade não muda nada, mas para considerar ventilação natural, a gente tem que botar esse multi-zone without distribution, e aqui no Wind Pressure Coefficient Type, que se determina. Se a gente deixar Surface Average Calculation, o próprio Energy Plus calcula. Senão a gente pode trocar isso para input, e daí tem outros objetos que a gente pode colocar coeficiente de pressão para diferentes direções de vento, que é um pouco mais complicado, infelizmente hoje não vai conseguir adentrar nesse assunto. Mas os que são relacionados aí ao que eu estava falando, e que talvez a gente tenha que sempre ficar atento para mudar quando for utilizar, são esses aqui. Determinar se é low rise, high rise. Esse aqui, caso esse que é a altura do coeficiente de pressão, né? Caso a gente tenha colocado o nó manualmente, digamos também, dá para considerar a altura do nó, se não dá para considerar direto a altura da abertura. Então, no caso, a gente considera a altura da abertura, que a gente não está modelando nenhum nó. E aqui embaixo tem um objeto que a gente coloca o azimuth do eixo longo do edifício e a razão entre o eixo curto e o eixo longo. Então, aqui um exemplo genérico, né? A gente tem um edifício retangular, o eixo longo, mesmo se naquele outro objeto que eu mostrei para vocês antes, que é o building, onde a gente coloca o azimuth da edificação, a gente tivesse considerado esse ângulo aqui, porque a gente considera por algum motivo que a fachada principal é a fachada longa, na parte da ventilação natural a gente vai considerar o eixo mais longo como o eixo do azimuth. Então, a gente tem que considerar esse valor aqui, alfa, né? Que no caso seria, se fosse aqui, seria, digamos, menos... alfa menos 90, né? Mas... e aqui esse ratio seria basicamente a distância da fachada curta dividido pela fachada longa. Então, sempre é um valor entre 0 e 1. E os outros objetos que eu mostrei aqui pode manter sempre constante, assim, que é o que vem de sugestão, que são objetos que determinam quantas iterações vão acontecer até considerar que houve convergência, qual é o limite de tolerância para convergência e tal. Então, são coisas que normalmente já vêm pronto e já funcionam. Só que se a pessoa for adentrar mais a fundo aí nos algoritmos, que a pessoa vai acabar mexendo nesses valores. E assim, se a pessoa quiser usar, já que eu estava falando que a pessoa pode usar outros coeficientes de pressão como input, por mais que eu não vá mostrar aqui hoje, vale a pena falar que existe essa ferramenta que é o CP Simulator, que foi desenvolvida por um colega nosso da Argentina, o Facundo Bre, e nesse site é possível mandar um arquivo IDF e eles põem dentro de um modelo de CFD e devolvem para a gente os valores de coeficiente de pressão para o edifício que a gente modelou, né? Então é bem interessante essa ferramenta, se alguém tiver interesse de conhecer. Então, beleza. Daí, finalmente, para terminar os 3 tópicos, os coeficientes de descarga nas aberturas. Porque a gente tem diferentes tipos de abertura numa edificação, né? E o coeficiente de descarga, ele vai ser diferente de acordo com o tipo de abertura. É uma coisa bem complicado a gente medir isso e é bem difícil de ter essa informação do fabricante. De maneira geral, o consenso é usar 0,6 de fator de descarga. Mas se a pessoa tiver um acesso a alguma informação por algum motivo, uma janela de alto desempenho do fabricante, alguma coisa, a pessoa pode usar outro valor. Então, como é que a gente daí coloca isso na modelagem da abertura, né?
Então, aqui é aquele objeto que eu falei ainda há pouco, do Component Detailed Opening, né? E esse objeto é aquele que eu tinha mostrado que eu colocava se era janela ou porta no tipo de abertura, que foram os dois tipos que eu modelei aqui para mostrar para vocês hoje. Então, primeiro a gente coloca esse nome que a gente dá, né, para depois saber para colocar aqueles objetos do Surface. Daí a gente põe informações relacionadas aos coeficientes de fluxo de ar por frestas, porque é uma coisa que eu até não tinha comentado ainda, mas não é só quando a janela está aberta que se considera que está passando ar pelas aberturas, porque considera-se que as aberturas têm frestas e que o ar sempre vai passar, independentemente se a janela está aberta ou fechada. Então, quando a janela está fechada, ela funciona por outro algoritmo, que é um algoritmo para infiltração por frestas, né? E daí os coeficientes, caso a pessoa use uma janela também que seja de alto desempenho, que não deixe passar muito pouco infiltração e tal, a pessoa pode mudar esses coeficientes para ficar mais de acordo com a janela, mas como é uma informação que dificilmente se obtém do fabricante, pode-se utilizar os valores da tabela 18 da NBR 15575, né? Aqui tem um campo que a gente pode colocar se caso a janela seja uma janela pivotante, né? Daquelas estilo basculante, que às vezes tem num banheiro ou numa cozinha. Mas muda alguma coisa na maneira de calcular, mas não é tão relevante. Daí a gente põe depois os objetos com os diferentes fatores de abertura, né? A gente pode botar mais de dois, mas se a gente botar um para totalmente fechado e um para totalmente aberto, ele interpola entre esses dois, caso seja ali o caso, digamos, da simulação. Então, uma janela fechada seria uma janela com um fator 0, né? E uma janela aberta seria com fator 1, totalmente aberta. Então, esse coeficiente de descarga com ela fechada, na prática, não é usado, porque daí considera-se esse coeficiente de infiltração de fresta, então a gente só coloca um valor aqui porque é obrigado a ser um valor superior a 0. Mas esse aqui é o coeficiente de descarga que eu comentei com vocês que normalmente é utilizado o 0,6 e que é o valor da tabela 18 da norma, né? E daí, aqui vocês podem ver que eu deixei... A gente tem os fatores de altura e largura, né? O fator de altura aqui eu deixei 1, mas como o fator de largura é 0, considera a janela toda fechada. Por quê? Se a gente imaginar um retângulo e a gente considerar que em um dos dois eixos o valor de abertura é 0, ele fecha tudo. No caso aqui, eu coloquei daí que ela totalmente aberta seria uma janela que abre totalmente, que não sobra nada assim da esquadria quando ela está aberta, mas na norma, o modelo de referência considera que é 45% de abertura. E isso é pensando numa janela de correr, né? Então, se a gente pensar uma janela de correr abrindo, ela abre 45%. Então, quando a gente abre essa janela de correr, na altura ela abre 100%. É na largura que ela abre 45%. Então, aqui que a gente colocaria um valor 0,45, né? E na parte da altura a gente deixaria 1. Eu acabei não colocando a imagem que explica isso, poderia ter colocado aqui, mas se vocês forem no Input-Output Reference do Energy Plus, que eu comentei mais cedo, na documentação, e vocês olharem esse objeto aqui, como é que ele funciona, vai ter um desenho que explica isso de um jeito mais didático. Então, fica a dica. Beleza. Daí a gente, com esses objetos que eu apresentei até agora, já está modelada a ventilação natural, né? A gente só precisa determinar os outputs que a gente tem que colocar para depois ver os resultados da simulação e poder calcular aqueles indicadores que eu comentei no começo. Então, os outputs são relacionados às temperaturas operativas e os schedules. Então, nesse caso aqui, para a temperatura operativa, a gente pode deixar aqui um asterisco que considera todas as zonas térmicas do modelo e vai devolver os valores de temperatura operativa na zona de hora em hora.
E a gente daí pode colocar o schedule da ocupação na sala e o schedule da ocupação no dormitório, porque daí se a gente abrir, por exemplo, esse arquivo num Excel ou até usar algum outro tipo de linguagem de programação para ler os resultados, a gente precisa só ver se o valor da ocupação está maior que zero ou não, para ver se considera aqueles valores de temperatura operativa, já que a gente só considera os valores no momento de ocupação. Né? Mas, na verdade, mesmo se não tivesse isso, a pessoa poderia olhar direto o output à hora, né, do dia, porque de acordo com a hora do dia a gente já sabe se considera ou não a ocupação do dormitório ou na sala. Mas a maneira mais prática é esses outputs aqui de ocupação e de temperatura operativa. Então, resumindo, eu sei que eu falei um monte de coisa assim meio que solta, né, os objetos, mas trazendo todos os objetos que a gente usou aí para modelar a ventilação natural, teve o building, que é um dos objetos primeiros ali do Energy Plus, que serve para outras coisas também, mas ele vai determinar o tipo de terreno que vai influenciar a velocidade do vento. O schedule, que também é utilizado para um monte de coisa, porque tudo que depende de hora e tal é determinado nos objetos do schedule. Então, no caso, esse schedule é utilizado para determinar a temperatura de set point e as ocupações que vão dar disponibilidade de uso da ventilação natural. O simulation control, que ele é um objeto que determina coisas mais assim básicas do algoritmo do Airflow Network, mas também tem algumas questões ali de azimuth, de razão entre os eixos, que tem que ser observado porque varia de edificação para edificação. O Airflow Network é o zone para colocar as zonas térmicas que estão sendo consideradas na modelagem, né? Que no caso seriam os pontos da nossa rede, os nós da rede. O surface, que seriam as resistências da rede, né? Que são as aberturas também do fenestration detailed, que a gente modela no Energy Plus, que são basicamente os nomes das janelas e das portas modeladas. E esse component detailed opening, que é o que determina o coeficiente de descarga da abertura e o fator de abertura, né? O quanto que a janela consegue abrir de acordo com o tipo de janela. E, finalmente, o output variable é aquele que a gente usa só para determinar o que a gente vai querer tirar de resultado da simulação. Essa aula que eu mostrei para vocês é basicamente a aula que a gente preparou para a capacitação da simulação da ação de desempenho térmico da NBR 15575. E a gente agora recentemente disponibilizou essas aulas no canal nosso do YouTube. Então, quem tiver interesse de ver essas aulas que falam desde o começo da modelagem da simulação, né? Térmica do Energy Plus, desde o começo, tem um canal do YouTube que é o youtube.com/labe Universidade UFSC. E lá vai ter a playlist de capacitação. Então, se alguém depois quiser copiar esse link, vai direto para o site, mas se não é mais fácil só entrar no YouTube e perguntar e procurar lá ABE capacitação, que provavelmente vai encontrar. E aproveitar também, já que a gente está aqui, quem tiver interesse no próximo webinar aqui da série, o próximo vai ser dia 8 de setembro. Ele é sobre sistemas de água gelada e como se simular, com o Anderson Lett. E eu vou até colar esse link aqui para quem já quiser se inscrever no chat. Então, quem quiser se inscrever pode clicar no link que eu mandei aí no chat para o pessoal. E é isso aí, muito obrigado. Quem tiver qualquer dúvida ou comentário, fica à vontade. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pela palestra. Excelente aí, um conteúdo muito bom, né? E já dá uma boa ideia de como é que vai funcionar a simulação aí no NBR 15575. Só para complementar a tua informação, que se mostrou lá nos slides, o CP Simulator, nós tivemos um webinar nesse ano, no ano passado, com o Facundo Breire, sobre esse software, né, falando como é que é feita toda a modelagem, como é que é feita a avaliação desses coeficientes de pressão. Então, quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais,
tem já esse webinar disponível, tanto no site da IBEPSA, quanto, eu acredito, no site do chapter da Ashway. Então, foi um dos webinars que nós apresentamos e organizamos nesses últimos 2 anos, tá certo? Eu não sei se a gente tem, como eu falei, o Marcelo falou, a gente pode estar aberto a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer tanto no chat, quanto tem aí um banco de perguntas. Vocês colocando aqui, eu passo para o Marcelo e a gente vai conversando. Só para começar, aproveitando aqui, Marcelo, uma coisa que é importante que eu queria colocar, né, quando a gente está falando disso, você não falou de nível da carga de resfriamento e aquecimento, mas só para ilustrar para o pessoal, quando você faz a simulação, primeiro você tem que fazer as 2 simulações separadamente, ventilação natural e carga de resfriamento e aquecimento, e quem consultar a norma, isso vai influenciar no nível, né, de desempenho que a residência ou o edifício estiver sendo analisado. Uma pergunta que eu sempre coloco, pensando, né, do ponto de vista da modelagem, da simulação, essa questão que você colocou dos coeficientes de descarga. Né? Isso é uma discussão que tem grande, né? Porque, como você falou, nem sempre a gente tem o dado disponível, né? E às vezes você tem que fazer uma estimativa. Do ponto de vista de, você mostrou alguns desenhos e tal, no teu conhecimento aí na área de simulação, o que o pessoal pode usar como referência para utilizar, para avaliar, né, os coeficientes de descarga e aqueles expoentes que são utilizados para caracterizar, né, as janelas? Então, como eu comentei, isso é bem complicado porque é caro, digamos, fazer esse tipo de medição em laboratório. É complicado se quiser modelar em CFD, né? Então, mas eu acho que pode ser que, principalmente se for uma edificação que a pessoa quer um nível superior e por acaso usa uma janela de alto desempenho, é possível que exista algum tipo de informação relacionada a isso, tipo, sobre como é que é quais são os coeficientes da janela, né? Mas existe algumas tabelas, né? Tem um artigo que eu vi outro dia que eu não vou saber dizer agora de cabeça, que eu utilizei, em que eles mediram diferentes coeficientes de descarga para diferentes janelas. E existe também, acho que, material da AIVC, que também tem alguma também tabela de acordo com o tipo de abertura. As janelas, a gente sabe assim, né, que, por exemplo, uma janela basculante, aquela maxilar, ela vai ter um coeficiente de descarga muito diferente de uma janela de correr, né? Só que isso realmente é uma coisa que a gente ainda não tem muita assim, informação. E como não é a minha área, né, a minha área não é tanto a parte de experimentação, é mais a área de simulação, eu nem consigo muito ir atrás, infelizmente. Mas eu acho que, num ponto de vista de norma, a pessoa pode usar o que está na tabela e não vai ter problema para simular, né? Se a pessoa quiser ir além, tem como procurar. A gente procura né, discharge coefficients, large openings, né, que são aberturas largas, porque uma coisa que é engraçado, que assim, a gente trabalha com muito material internacional, aqui nos Estados Unidos, Europa, e para nossa cabeça é óbvio que a gente vai estar em casa e vai estar calor e a gente vai abrir a janela. Mas o que acontece em países frios é que as pessoas às vezes nunca abrem a janela. Às vezes as pessoas não têm nem janelas que são operáveis nas suas casas, porque elas simplesmente estão muito mais preocupadas em esquentar a casa no inverno, e no verão as pessoas já têm aquela ventilação mecânica ou até o ar-condicionado. Então, eles às vezes não se preocupam tanto com esse tipo de modelagem, porque não é uma coisa que eles têm a demanda, né? Então, eu acho que isso também influencia bastante assim, essa escassez de dados, que é uma coisa que no futuro, eu acho que se continuar com essa tendência de buscar por sustentabilidade, resfriamento passivo e também com aquecimento do global, aí, que talvez a Europa e os Estados Unidos fiquem com verões mais quentes, é possível que esse tipo de modelagem receba um pouco mais de atenção também, né? Perfeito. Marcelo, tem aqui uma pergunta da Vitória Marques. Uma pergunta, Vitória. Caso o arquivo temático da cidade só tenha o site location, dados básicos, a simulação tem interferências? O que você indicaria para que a simulação seja mais realista?
Desculpa, eu não entendi o comecinho do site. Antes do site location, eu não entendi. Vou repetir, tá? Caso o arquivo climático da cidade só tenha o site location, dados básicos, né, que ela colocou, dá uma explicação ali, a simulação tem interferências, o que você indicaria para que a simulação seja mais realista? Olha, os arquivos climáticos para a NBR 15575 já são meio pré-definidos, né? Que são... agora, eu acho que... Eu estou com medo de falar alguma besteira, mas eu tenho quase certeza que são os arquivos do INEMET. Esses arquivos são todos disponibilizados no site do LabE, e a própria limitação da norma é a gente procurar a cidade que a gente quer simular, e se a gente não encontrar aquela cidade dentro dos arquivos, a gente vai procurar a cidade mais próxima. Então, eu acho que isso responde à pergunta, né? Se ela for simular, ela eu digo só, a questão eu acho que é a seguinte, quando ela fala o site location, você tem lá a latitude e longitude, né, a altitude do local, né, e para por aí, você não tem informação, como você falou, dos dados climáticos, hora a hora, de radiação, direção do vento, velocidade do vento, temperatura do seco, etc. A pergunta dela é que se você só tiver o site location, ou seja, só tiver a latitude e longitude, como é que fica a questão da simulação? Né? Ou seja, fica difícil de falar daí a norma, porque a norma a gente considera o ano inteiro, porque a gente quer saber um percentual de horas ao longo do ano inteiro dentro da faixa de temperatura, ou se no caso do ar-condicionado a gente quer também a carga térmica anual integrada, né? Então, quanto de energia que foi utilizado. E esse tipo de abordagem que não usam os dados horários para o ano inteiro, normalmente, pelo que eu entendo, são dados que são utilizados para dimensionamento de sistemas de ar-condicionado, que não precisa saber o ano inteiro, precisa saber só o momento crítico, que vai ser muito quente ou muito frio, e daí na hora de modelar esse sistema, não precisa saber exatamente o comportamento anual, só precisa saber o que está acontecendo no pior cenário. Então, eu acho que não tem muito como usar esses dados básicos para o tipo de simulação que a gente está fazendo na norma, ou coisas análogas ao que se faz na norma, né, de cargas anuais e tal. Eu acho que só para complementar a tua resposta, o que aconteceria, Vitor, aproveitando aqui? No caso da norma, existe um procedimento, um protocolo específico, que é você usar os dados climáticos, como falou aí o Marcelo, dos empregados, que são os arquivos climáticos do Energy Plus, do INEMET, que já tem disponibilidade no site do LabE, se não falha a memória, de todas as zonas bioclimáticas. Sim. Quando você coloca só o site location, é como se você tem, no caso do Energy Plus, ele tem uma outra opção, que é o que a gente chama de design day, ou de modelagem de projeto. Porque essa que a gente está falando da norma, ela vai modelar o ano todo. Quando você faz isso, do ponto de vista de simulação, de protocolo da norma, não vai adiantar, não é o que a norma está prescrevendo. Tá? Agora, do ponto de vista de você ter o dado climático de um dia de projeto, de um específico, né, da localização da cidade, para uma determinada situação específica, para um dia específico, você só vai conseguir avaliar. Naquele dia vai ter alguma ideia do que está acontecendo, mas do ponto de vista de protocolo da norma, não vai atender a norma. Para efeito de análise, ela vai ficar uma análise mais, vamos dizer assim, reduzida, porque você não vai ter condição de avaliar, como mesmo o Marcelo falou, para todo ano em que você tem um design dele, ele tem não vou entrar aqui na metodologia de como é que ele é desenvolvido, que daí não demoraria muito, mas a ideia é que ele vai representar o que seria um dia típico para projeto. Foi o que o Marcelo falou. Eu quero, por exemplo, projetar o sistema de ar-condicionado daquela edificação ou para aquela residência. Então, eu vou usar um dia de projeto. Tudo bem. Isso funciona para dimensionamento. Quando eu quero olhar a norma, aí não tem jeito. Eu tenho que olhar e ter disponível os dados temáticos do ano todo, para que o protocolo da norma seja atendido. Senão, você não vai conseguir fazer comparações fidedignas do que a gente chama na norma, né? De referência, e o que você está projetando, está simulando para você verificar o desempenho
dessa edificação, dessa residência que você está analisando. Então, os dados de desenvolvimento de projeto, eles só servem para fazer ou um selecionamento do ar-condicionado ou, eventualmente, fazer uma análise mais assim, reduzida, bem reduzida mesmo, de 1 ou 2 dias só no ano, o que não vai representar o comportamento da edificação ao longo de todo o ano. Tá certo? Muito bom. Eu acho que... Estou vendo aqui, não tem... Acho que a gente não tem mais perguntas. Isso. E... do ponto de vista, assim, acho que é um pouquinho... Ah, não. Desculpa, pessoal, estou apanhando um pouquinho aqui do sistema, mas aqui é a primeira vez que eu tinha outra pergunta, perdão. Tá. Então, é assim, se não haver mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Deixo aí primeiro a palavra para o Marcelo, se quiser fazer uma última consideração, antes da gente encerrar. Mas, calma aí, ó. Eu tenho a impressão que eu vi uma pergunta surgindo aqui na sessão de perguntas. Ah, é? Aqui. Igual. Aqui. Só tem a site location. Aqui eu encontrei uma pergunta, Fabiano Ferreira. Existe algum guia para modelar lanternas? Lanternas? Eu não entendi essa pergunta. Fala de novo, Marcelo, que eu não ouvi. Tem uma pergunta que tem uma das perguntas assim da sessão de perguntas. Eu vi que tem. Eu tô lendo aqui as que apareceram, né? Tem uma aqui. O Fabiano perguntou se tem algum guia para modelar lanternas. Eu não sei o que é lanternas. Então, eu não saberia responder. Não sei se é um software, o que é. Não sei. Marcelo, pode comentar sobre o Event Schedule? Tem uma outra pergunta aqui, ó, que apareceu agora. Repete, por favor, você colocou o Zone Level no Airflow Zone Surface. Por que você colocou... a dúvida é o seguinte, por que você colocou lá na superfície? Tá. Qual que é o... Eu vou ter que achar outra pergunta. Eu posso explicar isso, por que eu coloquei... desculpa, Fabiano, eu não sei calcular esse sistema de exaustão por galpões e, na verdade, assim, para a norma provavelmente não vai ser necessário, mas eu acho que deve ter, porque o Energy Plus é bem completo nessa parte de ventilação mecânica e tal, deve ter alguma coisa que, pelo menos, se não seja exatamente o mesmo né, tipo de equipamento, deve ter alguma coisa parecida ali que pode ser usado, sim. Desculpa, tu tinhas perguntado sobre o por que eu botei Zone Level no Surface, né? Então, porque na prática é a mesma coisa tu colocar no Surface, que é para seguir a temperatura e colocar ali aquelas coisas que eu comentei do schedule da temperatura e tudo mais, e colocar para o Zone Level. Se eu já definir isso no Zone Level, é mais fácil, porque se a gente tem uma zona térmica que tem mais de uma janela, a gente precisa modelar aquilo só uma vez para a zona térmica, e depois, quando a gente colocar as superfícies daquela zona térmica, nas janelas e portas, para cada um a gente escolhe se vai deixar Zone Level ou não. Então, tanto faz, na verdade, porque o lance é que o Surface se sobrepõe ao que foi definido para a zona. Então, dá para deixar algum critério específico para a zona, e daí depois, para cada uma das superfícies da zona, escolhe se vai fazer diferente ou se vai deixar o que foi definido para a zona. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo. Sim? Você achou aí, Marcelo, tem uma pergunta que está falando assim, que já consegui acesso a diversos catálogos de fabricantes com todos os coeficientes de descarga. No entanto, apenas para o exterior, Estados Unidos e Europa. Do Anderson Belite. Há necessidade de trabalho de normalização no Brasil junto aos fabricantes de cacheiros, não termina sistema de exaustão de... Olha, existe já algum tipo de trabalho que eu sei da indústria... Você pegar a pergunta, mas... Oi? Pelo que eu entendo, já existe algum trabalho da indústria de janelas para normalizar algumas coisas. Até eu acho que para essa questão mais de vedação, né? Para a qualidade de vedação. Mas eu não estou tanto por dentro para saber
a quantas anda. Eu sei que existe já o interesse desse pessoal, tanto que a gente já está considerando o caixilho também, porque existem caixilhos também que têm um desempenho melhor do que um de alumínio, né? Então isso já é considerado também para a norma de desempenho. Mas ainda é uma coisa que é a primeira vez que isso está sendo discutido para a norma. Então eu acho que a tendência no futuro é ter alguma coisa mais específica quanto a isso. E eu até, se o Anderson puder, se ele tiver na mão assim como é que é esse catálogo dos fabricantes e quiser enviar, vai ser bem interessante ver como é que eles disponibilizaram essas informações. Obrigado. Tem mais uma pergunta. Assim, ó, você comentou sobre o Object Schedule Compact, para definir os set points de temperatura para funcionamento da ventilação natural. Conforme a 15575. Se eu fosse considerar a ventilação natural sempre que houvesse ocupação na APD, independentemente da temperatura, como às vezes ocorre no Brasil, eu iria inserir o schedule de ocupação nesse mesmo objeto? Pelo que eu entendi a pergunta, se eu quisesse considerar que a pessoa vai entrar na sala e vai abrir a janela, independentemente do se está frio ou se está calor, ela vai chegar e vai abrir a janela. E sim, só naquele campo de temperatura ali não vai ser considerado temperatura. E daí eu não sei, inclusive, se tem alguma coisa específica que a gente preenche ou se a gente deixa o default, né? Mas daí fica só em relação à temperatura. Então a pessoa, se eu não me engano, o que acontece é a pessoa põe aquele constant, e se a pessoa põe o constant, só ter ocupação que já é o suficiente para considerar que a janela vai estar aberta, né? Daí, como eu disse, eu não sei de cor o Energy Plus, né? Eu acho que ninguém sabe. Mas por isso que é bom sempre, por isso que eu sou chato assim, fico sempre falando do Input-Output Reference, que qualquer dúvida que eu tenho, quando estou na dúvida dessas coisas, eu procuro ali no Google Input-Output Reference Energy Plus e escrevo o nome do objeto que eu quero, que nesse caso seria o Surface ou Zone, e daí eu já vou ler certinho o que acontece ali, né? Às vezes o próprio IDF Editor, eu não sei se a pessoa está usando o próprio IDF Editor, que é o do Energy Plus cru, né? Também já explica mais ou menos o que o objeto faz, então fica mais fácil também de modelar quando a gente lê. Às vezes a resposta já está no próprio programa. Acho que a minha pergunta, Marcelo, é a seguinte: quando você te colocar ele como constante, o que vai acontecer aqui, independente de ter pessoas ou não, se você colocar constante e não tiver a janela aberta, ela ficará aberta o tempo todo, independente de ter pessoas ou não. Quando você coloca a temperatura, ele faz aquela amarração que você fez, que tem que estar ocupado, então você tem no Energy Plus tem um esquema que chama de disponibilidade, que chama de inglês availability. Então, se você tiver a temperatura é maior que 19 e a temperatura interna é maior que externa, com essas três condições é que a janela eventualmente vai abrir naquela abertura que você definiu. Sim. Então, uma ação que é feita dentro dessa lógica que é feita dentro da norma, né, para poder fazer a abertura. Então, se você quer seguir, né, a questão da norma do ponto de vista de abertura de janela, quando você colocar isso e definir como controle da temperatura, ele vai fazer vai ter essa lógica associada a ele. Agora, se você constante, dependendo do que você colocou como abertura, sendo 1 ou 0 ou 1, né, 0 fechado, 1 aberto, ele vai manter constante tendo ou não tendo pessoas, vai ficar sempre com aquela abertura. Não, mas totalmente aberto ou uma coisa no meio do caminho. Mas se a pessoa põe o constante, aí que tá. A pessoa tem como colocar uma condição que ela abre quando tem ocupação e uma condição que ela abre, toda vez que tem ocupação ela abre, e também tem condição de colocar ela aberta o ano inteiro, a pessoa mesmo, a casa pode estar abandonada com a chave. Não tiver ocupação. Então você tem aqueles dois esquemas, tem o do controle e tem o de availability. Isso. Dois são é verdade. chegados. Se não tiver pessoas, ele não vai abrir. Se não tiver pessoas, ele não vai abrir. Essa que é a questão. A disponibilidade está amarrada, você define se está disponível ou não. Sim. Ou seja, é verdade.
disponível é 1, disponível é 0. Se você colocar um momento que não está disponível, mas tem pessoas, não vai abrir também. Então, depende esse cruzamento de informações entre os dois disquetes para você poder funcionar. Certo? Se você não tiver esse cruzamento de schedules, ou seja, é constante, mas se o de disponibilidade disser não tem ninguém lá dentro, ele não vai abrir a janela. Eu acho que, e como eu disse, o jeito mais, quando está na dúvida dessas coisas, o melhor jeito é ir no Input Output Reference, porque também ele diz qual é a regra que se sobrepõe, porque às vezes a pessoa não deixa vazio um campo e se o campo ficar vazio, ele disse, se o campo ficar vazio, vai ser sempre, ou se o campo ficar vazio, vai ser nunca. Então é bom dar uma lida na documentação para entender o que é o que ele considera padrão, e daí a gente só põe alguma coisa caso a gente ache que precise mudar, né? Perfeito. Tem uma última pergunta, Marcelo, que é da Ana Santos, que é assim, no arquivo do LabI está temperature. Naquele negócio. Esse eu acho que tem a ver com a primeira que ela fez, que era de por que eu coloquei zone level, se está temperature é que no arquivo do LabE que está no site foi modelado em todas as superfícies. Eu mostrei hoje modelando direto na zona. Na prática é a mesma coisa, mas está diferente da casinha ali, né? No caso. E última, tem outra pergunta, desculpa, que era a pergunta, que era do Fabiano Ferreira, que está perguntando se para esse controle não seria muito mais simples e direto utilizar o EMS. O Product, né? Olha... O Energy Management System. Não. O EMS é muito mais complicado de usar. A gente chegou a cogitar até em fazer usar o EMS na norma, mas assustou muita gente, porque a gente até tinha pensado em fazer uma só simulação, que fosse usar ar-condicionado e ventilação natural, e a gente usava até o EMS para decidir se ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, e daí abria ou não a janela. Mas o feedback que a gente tem, assim, pela minha própria experiência, eu acho o EMS muito mais complicado do que a modelagem que eu mostrei para vocês hoje. Então, a minha opinião é que o EMS não é mais simples e mais direto, é mais complicado. Só para quem não conhece o Energy Plus entender, esse Energy Management Systems, EMS, que está sendo falado aqui, ele é um módulo que permite no Energy Plus você fazer uma lógica de operação. É como se fosse uma programação que você define um determinado objeto, uma janela, uma porta, o que for, que ela vai abrir ou fechar em função de um parâmetro que seja temperatura interna, externa ou qualquer outra coisa. Então, ele permite uma programação um pouco mais complexa. Mas, para efeito de norma, realmente, eu concordo com o Marcelo, usar o MS seria muito mais complicado, porque exigiria um cuidado muito maior com essa programação. Qualquer mudança ia muito mais delicado, mais sensível do ponto de vista de fazer essa programação. Se não for bem feita, pode sair muito erro, tá? Então, acho que seria isso. Então, eu acho que realmente o MS seria melhor nesse caso. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu agradeço novamente a Marcelo. Não sei se você quer, Marcelo, fazer alguma outra colocação. Podemos encerrar. São 8h08, né? Eu acho que já deu. Se alguém tivesse uma pergunta, pode mandar depois aí por um e-mail, por alguma outra via. Mas só para antes de ir embora, eu mandei aqui no chat o link do site do LabE, que tem as informações sobre a norma. E daí isso já meio que responde a pergunta da Vitória Marques sobre como tratar os dados da simulação, porque ali tem uma planilha de cálculo dos indicadores que talvez ajude a fazer essa análise dos dados ali. Então, se vocês quiserem simular e ver o resultado ali nessa planilha, talvez ajude também. E para saber mais coisas sobre a simulação, tem aquele curso também no YouTube, quem quiser ver. Então, acho que é isso. Obrigado a todos, obrigado ao professor por mais uma organização de um evento e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Uma boa noite para todos. Obrigado pela presença. Não esqueçam, dia 6 de setembro nós temos mais 2 webinars aí na parte de simulação de água gelada e DRF. Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso para todos. Até logo. Obrigado, Marcelo.